para te louvar, para buscar, para congregar, para visitar, mas agradeço ao Senhor, irmãos, que nesta tarde eu fiz uma oração para o Senhor. Eu falei: Senhor, meu coração deles está dentro da tua casa. Alguém falou para congregar no Camilópolis, glória ao Senhor, o desejo entrou dentro da nossa alma. Eu falei para o Senhor: Senhor, quem dera que hoje eu pudesse congregar, colocar paz no coração da minha criança, dá-me o direito de entrar dentro da tua casa. Eu te louvarei nesta terra. Eu agradeço o Senhor, irmão. O Senhor cumpriu o nosso desejo, e aqui nós estamos para dar glória para o Senhor. Mas sentado ali no banco, o Senhor pediu para contar para essa irmandade uma obra. É uma obra um pouco extensa, irmão. Eu tenho certeza que a comunhão desta igreja, o Senhor nos dará a graça e o entendimento para contar esta obra, porque eu tenho certeza, irmão, que esse povo tem prazer no milagre, tem prazer no glória, aleluia, tem prazer em saber que Deus continua a operar no meio do seu povo, irmão. Nós nascemos do interior da Bahia, irmão, quase sertão do Nordeste, uma família muito pobre. Meu pai consertava relógio, minha mãe era dona de casa. No meu coração de criança, irmão, entrava na congregação, mas não entendia como funcionava essa graça. Mas eu via, irmão, que as irmãs davam glória, aleluia, e comecei a entender, a pensar assim: deve ser assim que Deus escuta no seu reino de glória. E quando eu olhava para o lado, alguém dava glória, eu repetia glória, Senhor. Alguém dava aleluia, eu falava aleluia, Senhor. E comecei a entender, irmãos, que o céu se alimenta de glória. E o Senhor prometeu para mim: cada glória que você dá na minha presença, eu te devolvo em milagre, te devolvo em bênção nesta vida, irmão. Quanta obra linda Deus fez para nós, irmão. Porque o nosso glória, aleluia, Senhor. Porque o glória nunca se apartou da nossa boca, irmão. Nosso sentimento de criança, irmão, eu falei para o Senhor: Senhor, eu queria ser doutora nesta terra, mas o meu pai não tem condição, a minha mãe não tem condição. Mas já entendi, irmão, que o nosso Deus tinha a condição que eu precisava, que o nosso Deus é rico, irmão, poderoso, podia fazer para nós o que o nosso pai e a nossa mãe não podiam fazer. O tempo passou, irmão, sempre muito pobre, trabalhamos para ajudar os nossos pais, vendia alguma coisa na rua, alguma coisa na feira, e falei: como o Senhor vai cumprir o meu desejo? Mas um dia, irmão, entrei na congregação, Deus pregou assim na nossa vida: cumprirei o teu desejo, farei uma obra que será conhecida neste país, será conhecida entre as nações, será conhecida entre as criaturas. Eu farei para ti essa obra. Agradeço o Senhor, irmão. 17 anos de idade, trabalhava no supermercado. Aquele dono falou assim para mim: você vai embora daqui? Eu falei: não. Por quê? Porque o meu pai e a minha mãe não têm condição para estudar, não tem a condição que eu preciso. Ele olhou para mim e disse: olha, a condição que o teu pai não tem, que a tua mãe não tem para te dar, eu tenho para te dar. Porque alguma coisa falou no meu coração que o teu lugar não é aqui. Esse é o Deus a quem servimos, irmão. Toca no coração do homem e da mulher, ainda que não conheça Deus, mas a obra acontece na nossa vida. Glória ao Senhor. Agradeço a Deus, irmão. 17 anos de idade, vamos para aquela capital lá em Aracaju, não conhecia ninguém. Como nós choramos, irmão, quanta saudade nós sentimos, irmão, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, aleluia, Senhor, da facilidade que tínhamos, irmão. Mas agradeço o Senhor, irmão, que o Senhor prometeu para nós, aleluia, Senhor, a palavra será a tua mãe neste lugar, nada te faltará. Glória ao Senhor. Agradeço a Deus, irmão, que eu estudei a vida inteira na escola pública e falei assim: Senhor, como eu vou entrar numa universidade federal? É o único lugar que eu posso entrar, porque os meus pais não têm condição para pagar uma universidade particular. Estudava e não conseguia. Eu falei: Senhor, e agora? Um dia fiz uma oração para o Senhor. Falei: Senhor, no teu reino de glória tem tanta ciência, tem tanta sabedoria. Dispensa para mim só um pouquinho da tua ciência, da tua sabedoria. E onde quer que eu ande, onde quer que eu vá, eu não negarei o teu nome. Eu falarei que foi a tua condição sobre a minha vida. Eu falarei que foi a tua ciência sobre a minha cabeça. Agradeço o Senhor, irmão, que eu estudava com as lágrimas caindo sobre os livros, pedindo que o Senhor cumprisse o nosso desejo, irmão. Agradeço a Deus. Passei o ano inteiro estudando, mas não consegui entrar naquela universidade. Voltei para minha cidade, falei assim: olha, quem pagou um ano não vai pagar o segundo. Mas agradeço o Senhor, irmão. Quando eu cheguei naquele lugar, aquele homem, dono daquele supermercado, falou assim para mim: olha, a minha missão contigo ainda não acabou. Você volta e eu continuo pagando para você estudar. Agradeço o Senhor, irmão, que voltei para aquele lugar. O Senhor cumpriu o nosso
nosso desejo. Passei o ano inteiro estudando. O Senhor falou assim para mim: olha, vou colocar você dentro da universidade, você vai ver quem fui eu na tua vida. Agradeço o Senhor, irmão. O Senhor nos deu a graça de entrar naquela Universidade Federal do Estado de Sergipe, irmão, no curso de Direito. Olha, Senhor, quando eu entrei naquela universidade, todo mundo tinha uma parentela rica. Aleluia, Senhor. Alguém era filho de governador, promotor, juiz. Mas só eu, irmãos, tinha a descendência de Jesus Cristo Nazareno. E essa descendência não perece, irmão. Não fica para trás. Aleluia, Senhor. 4 anos, irmão, de tanta angústia, tanto sofrimento na alma. Agora o Senhor não tinha condição para comprar livro, não tinha condição para comprar um calçado. Aleluia, Senhor. E quantas vezes nós choramos. Aleluia, Senhor. E quando alguém falava assim, que lanchar, eu falava: não, não estou com fome. Porque se lanchasse, eu não tinha dinheiro para voltar para casa. Glória, Senhor. Agradeço a Deus, irmão, que foi tanta angústia. Chegou dia naquele lugar que não tínhamos onde recostar a nossa cabeça. E chegamos a perambular pelas ruas daquela cidade. Mas eu louvo o Senhor. Quando entrei na congregação, um dia o Senhor prometeu para mim as bênçãos que foram lançadas no monte Gerizim. Lançarei sobre a tua vida. Agradeço o Senhor. Eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero um calçado a mais, uma vestimenta a mais. É tão pouco que eu te peço agora. E o Senhor falou para mim: olha, a fé é tão meu. Hoje eu te acrescento na terra e farei uma obra grandiosa na vossa vida. Agradeço a Deus, irmãos, que só Deus sabe os caminhos por onde andamos. Só Deus sabe os lugares por onde passamos. Não dá para contar esta obra, que sem que as lágrimas venham aos nossos olhos. Porque só Deus sabe o que vivemos. Só Deus sabe o que padecemos. Mas eu louvo o Senhor, irmão. 4 anos de muita dificuldade. E quando chegou no finalzinho daqueles 4 anos, eu não tinha mais onde morar, não tinha mais onde ficar, não tinha mais como participar da colação de grau. Falei: Senhor, até agora não foi comigo, Pai, mas agora Tu me abandonou, Senhor, o que será de mim? Agradeço o Senhor, irmão, que nasci para crer no dom de Deus. Aleluia, o nome do Senhor. O Senhor tomou o servo teu na terra e pregou assim para mim: olha, o teu coração se entristeceu, porque o teu pai não tem condição, a tua mãe também não tem, mas eu, o Rei da Glória, tem uma condição que você necessita. Não te deixei no meio do caminho. Hoje eu faço uma promessa na tua vida. Eu garanto a pisar nesse lugar. Aleluia, Senhor. E na tua formatura não aparecerá juiz, governador, não. Vai aparecer o Rei da Glória. Vou visitar a tua alma. Vou visitar o coração de um povo que não me louva, que não me conhece. Colocarei uma coroa na tua cabeça. Colocarei um anel no teu dedo. Mostrarei para o mundo que sou Deus. Aleluia, Senhor. Agradeço a Deus, irmãos, que passaram 3 dias a minha mãe telefonou e falou: olha, filha, o dinheiro da colação de grau Deus preparou. Fiquei contente, mas pensei: Senhor, onde eu vou viver agora? Os meus dias estão contados nessa cidade. Eu volto para aquele lugar com uma promessa não cumprida, irmão. Mas o nosso Deus sempre cuidou de mim, irmão. Um dia tomou uma serva tua, nos levou onde eu estava e falou: olha, eu vim aqui porque Deus mandou levar você para minha casa, você não paga nada. Ele mandou te anunciar, Ele cuida de você. Glória, Senhor. Nós entrei na reunião de jovens, o governador falou assim: convida a mocidade para a tua formatura. Eu levantei, convidei, irmãos, quando eu sentei, ele falou assim: olha, na sexta é colação de grau, mas no sábado é a festa. Eu chorando, olhei para ele e falei: não faz passar vergonha, porque não tenho festa para dar. Ele olhou para mim e disse: o teu Deus é perfeito. Glória a Deus. A obra dele não é pela metade. Convida o teu pai, a tua mãe, os teus amigos, os teus companheiros. Tem uma festa só para você. Glória, Senhor, irmão. O nosso coração se alegrou. Chegou o dia daquela formatura. Milhares de pessoas naquele lugar. 400 alunos se formando. Lembrei das promessas do Senhor. Mas Ele não se esquece de uma vírgula, de um tipo que nos promete, irmão. E no finalzinho daquela solenidade, o cerimonialista anunciou assim: olha, vamos dar aqui uma placa e uma medalha para o melhor aluno desses 200 que estão aqui. Agradeço o Senhor, irmão, porque a honra é sempre do nosso Deus. A glória dele não é nossa, irmão. Aquele homem anunciou o nosso nome. Quando aquele homem anunciou o nosso nome, o povo começou a gritar: esse é o número 1 da universidade. Mas aprendi, irmão, que número 1 é Jesus Cristo na nossa vida. E fez obras grandiosas para nós. Aleluia, Senhor. Agradeço a Deus. Quando eu subi naquele palco, olhei para um lado, os colegas reverenciavam para mim. Lembrei da promessa. O Senhor prometeu para nós uma coroa na nossa cabeça, um anel no teu dedo. Deus falou dentro da nossa alma: hoje te reverenciam, porque se você reverenciar Rei e a Rainha na terra. Eu prometi uma coroa e um anel no
Senhor, mas como eu vou viver aqui? Eu não tenho dinheiro para fazer nenhum teste da OAB, Senhor, eu não tenho condição para nada. E Deus pregou assim na nossa vida, irmão, ou na tua vida, nunca será a tua condição nesta obra, mas será a minha condição, porque eu quero ser glorificado nesta obra. Eu não divido a minha glória com ninguém. Aleluia, Senhor, irmãos, agradeço o Senhor, sem condição, sem preparação nenhuma. Daquele primeiro teste da obra, o Senhor já vai ser aprovado. Eu falei, Senhor, mas como eu vou viver agora? Apareceu um concurso público, irmão, nível médio. Eu falei, Senhor, não tem importância. Tu nos ensinou a começar de baixo. Aleluia, Senhor. Quase 15 mil pessoas, irmão. Nós somos aprovados naquele concurso público. Em primeiro lugar, eu falei, Senhor, agora eu estou contente. Mas o caminho era das pedras, do sofrimento, irmão. Aquele concurso foi aprovado. Eu falei, Senhor, e agora? O que vai ser da minha vida? Eu volto para a minha cidade. O meu pai e a minha mãe não podem me manter aqui. Glória, Senhor, irmão. De novo, aquele concurso quase um ano depois foi feito, irmão. Mas chegou o final do ano, vamos lá de novo. Era dezembro, irmãos. E no nosso país o Poder Judiciário para no mês de dezembro. Eu falei, Senhor, não dá tempo para acontecer uma obra, porque o Poder Judiciário para neste país. Vamos anular esse concurso. Eu volto para a minha cidade. Entrei na congregação, irmãos. Uma palavra assim foi pregada para nós. Olha, você falou que o poder da terra para, mas o meu poder celeste nunca parou de trabalhar ao teu favor. Aleluia. Eu assino um decreto ao teu respeito. Aleluia. Te coloco onde o teu coração desejou. Irmãos, agradeço a Deus. 23 de dezembro daquele ano, quando o Poder Judiciário nesse país já parou, Deus assinou um decreto ao nosso respeito. E no ano seguinte, glória a Deus nas alturas, nós estávamos, o nosso coração desejou. Mas porque o nosso caminho era do sofrimento, irmão. Eu vou trabalhar com uma autoridade arrogante, irmão, de si mesmo. O prazer humilhar era constranger. E um dia, já na segunda-feira, chorando, eu falei, Senhor, por que eu tenho que sofrer assim, Pai? Porque é que tem que ser assim, Senhor. E o Senhor falou assim dentro do meu coração. É porque um dia, quando a roda gigante da tua vida girar, você não vai pisar no pobre, você não vai pisar no necessitado, Aleluia, você não vai pisar no pequeno, aleluia, Senhor. Você vai saber qual é o sentimento da dor, da humilhação, do sofrimento. Agradeço a Deus que o Senhor fez assim para nós e prometeu para nós. Eu tiro você daqui e coloco você entre as maiores autoridades desse estado. Eu falei, Senhor, mas como? Eu não conheço ninguém, não tenho sobrenome conhecido, aleluia, Senhor. Mas um dia o telefone tocou, aleluia, Senhor. Olha, aqui é do Palácio de Justiça. Você precisa vir trabalhar com os desembargadores. Eu falei, mas quem falou o meu nome, irmão? Não importa quem falou o teu nome. O teu nome chegou até nós. Lembrei da palavra, irmão. Quando eu entrei naquele lugar, aquele desembargador falou assim para mim, olha, agora eu quero te conhecer, menina. Porque eu assinei um decreto ao teu respeito e nem sabia quem você era. Ei, meu Deus, quando eu entrei naquele lugar, eu falei, Senhor, eu sou uma menina ainda, tanta responsabilidade, Senhor, como eu vou fazer as coisas aqui? E Deus prometeu para mim, coloca um anjo do teu lado, e quando você não souber, pergunta para o anjo, anjo, como eu faço agora? Irmãos, agradeço o Senhor, que esse anjo nos tem acompanhado, e quantas vezes perguntamos para o Senhor, perguntamos para o anjo, como eu faço agora? E o anjo do Senhor sempre nos ensinou, irmão, porque não tem uma ideia de como é de 20 anos de trabalho ali naquele lugar, mas antes de fazer qualquer coisa, passava por mim assim que devo fazer, lembrei da promessa, o anjo nos acompanhava, o anjo de Deus não erra, não se equivoca, aleluia, Glória a Senhor. Deus, Eu falei, Senhor, a tua promessa não parou por aqui, o que tu vai fazer na minha vida ainda, Senhor? Agradeço a Deus, irmão, 2 concursos públicos, eu recebi bastante essa obra, apareceram naquele lugar, eu falei, Senhor, não tenho condição para estudar, eu tenho tão pouco aqui ainda, Senhor, eu não tenho como me preparar, e o Senhor repetiu para mim, nesta obra eu apenas serei glorificado, a condição será unicamente minha, não será tua condição. Agradeço o Senhor, irmão, uma aprovada naqueles 2 concursos, mas falei, Senhor, ele será aprovado, ser chamado tão distante, pode ser que nem chega ao meu número, mas um dia, irmão, não costuma ser esse estado, irmão, e para provar que é Deus na nossa vida, nos fez uma promessa, pregou assim para nós, olha moça, não conheço tua vida, não conheço tua história, mas o teu filho de Jeová te conhece desde o ventre da tua mãe. Hoje te vai ter uma promessa, tem um edital aqui na minha frente, nesse edital está escrito o teu nome, Deus mandou te chamar de doutora na terra, um tempo vai passar, mas a promessa vai cumprir. Agradeço a Deus, irmão, o tempo passou, o sofrimento veio, a humilhação veio, alguém quis tomar o nosso lugar, irmão, mas a promessa de Deus é fiel sobre nós. Naquele dia, irmão, 16 de janeiro de 2009, há 6 anos atrás, irmão, para cumprir a sua
procuradora do estado de Sergipe, irmão. Aquela que ficou peregrino, irmão. Hoje o representa diante das leis. Hoje o representa diante dos homens, irmão. Mas aprender, irmão, que o importante é representar o céu na terra, irmão. E a cidade vai adiante da honra, glória, Senhor. Agradeço a Deus, irmão, que naquela autoridade, muitas autoridades presentes, aquele chefe geral olhou para nós e disse: olha, não sei o que está acontecendo, tem tanta luz entrando aqui dentro, tem uma luz saindo daqui, de aleluia, Senhor. Eu quer falar alguma coisa, eu falei: quero sim, glória, Senhor. E comecei a falar naquele lugar, daquelas pessoas, eu falei: olha, hoje é diferente mesmo, mas não é porque sou melhor do que ninguém, não. É porque eu queria olhar aqui no meu pai aqui sentado, para minha mãe aqui sentado, e falar para eles: olha, valeu a pena sentir a saudade de sentimos, valeu a pena a angústia, a dor, o sofrimento, porque Deus escreveu uma história de guerra, de luta, de angústia, mas escreveu uma história vitoriosa. Aí sabia que a humanidade conhece hoje, aí sabia que aquele povo conheceu naquele dia, aí sabe Jesus Cristo na nossa vida. Agradeço a Deus, eu vou terminar essa obra, o Senhor prometeu para nós. Eu falei: essa obra ser conhecida até das criaturas, irmão. 2 anos mais ou menos estávamos aqui no lugar, apareceu um evento naquela cidade, irmão, de procuradores daquele estado do céu, falou assim: olha, eu ouvi falar da tua história, eu ouvi falar de você, vai ter um evento na cidade com alunos, com autoridades presentes, você podia vir aqui contar para nós o que aconteceu na tua vida? Agradeço o Senhor, irmão, nós fomos naquele lugar e contamos para aquele povo, como contamos que eu tenho mandado hoje, que Deus tomou o caminho, que Deus criou condição, que tocou no coração de alguém. Quando terminamos de falar, irmão, aquele povo estava chorando: olha, Senhor, aquele homem olhou para nós e disse: olha, eu queria te falar alguma coisa, mas a minha mãe está embargada agora, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Eu andava procurando um milagre na terra, eu andava procurando a certeza de que Deus existe. Eu encontrei em você hoje a prova do milagre, a prova de que Deus ainda ama o homem na terra. Tem Deus na tua vida. Agradeço o Senhor, irmão, que é o Senhor confessando o seu poder na boca das criaturas, ainda que não o homem nessa terra, irmão. Peço perdão pelo tempo tomado, irmão, que o Deus seja louvado. Amém. Vai adiante da honra, glória, Senhor. Agradeço a Deus, irmão, que naquela autoridade, muitas autoridades presentes, aquele chefe geral olhou para nós e disse: olha, não sei o que está acontecendo, tem tanta luz entrando aqui dentro, tem uma luz saindo daqui, de aleluia, Senhor. Eu quer falar alguma coisa? Eu falei: quero sim, glória, Senhor. E comecei a falar naquele lugar, daquelas pessoas, eu falei: olha, hoje é diferente mesmo, mas não é porque sou melhor do que ninguém, não. É porque eu queria olhar aqui no meu pai aqui sentado, para minha mãe aqui sentado, e falar para eles: olha, valeu a pena sentir a saudade de sentimos, valeu a pena a angústia, a dor, o sofrimento, porque Deus escreveu uma história de guerra, de luta, de angústia, mas escreveu uma história vitoriosa. Aí sabia que a humanidade conhece hoje, aí sabia que aquele povo conheceu naquele dia, aí sabe Jesus Cristo na nossa vida. Agradeço a Deus, eu vou terminar essa obra, o Senhor prometeu para nós. Eu falei: essa obra ser conhecida até das criaturas, irmão. 2 anos mais ou menos estávamos aqui no lugar, apareceu um evento naquela cidade, irmão, de procuradores daquele estado do céu, falou assim: olha, eu ouvi falar da tua história, eu ouvi falar de você, vai ter um evento na cidade com alunos, com autoridades presentes,